há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que as palavras. Momentos em que o coração grita. Mas a mente pede calma. E mesmo assim, por medo, culpa ou costume, a gente insiste em permanecer onde já não há paz. Quantas vezes você já tentou consertar o que estava quebrado, mesmo sabendo que já não havia conserto? Quantas vezes acreditou que amar significava suportar, perdoar, recomeçar, ainda que isso custasse a própria saúde mental? A verdade é dura, mas libertadora. Nem todo vínculo merece ser mantido. E dizer tchau não é frieza, é coragem. Neste vídeo você vai entender por que cortar laços às vezes é o único caminho para continuar inteiro. Vamos falar sobre aquele momento em que o amor, a amizade ou até os laços familiares deixam de ser abrigo e passam a ser prisão. Vamos conversar sobre a culpa, o medo da solidão, o vazio que fica e o alívio que chega depois. Porque existe um instante em que insistir passa a ser autodestruição. E é nesse instante que você precisa escolher continuar adoecendo. Ou começar a se curar. Não se trata de se afastar por rancor, mas por amor. Amor próprio. E eu sei, é difícil, dói. Mas às vezes é preciso escolher a dor que cura, em vez da doença que consome. Hoje, você vai descobrir como libertar-se emocionalmente de quem não te faz bem. Mesmo que seja alguém que te ame. Mesmo que seja alguém que você nunca imaginou dizer adeus. Porque preservar a própria paz não é egoísmo. É uma forma de sobrevivência. Então, fique até o fim. Respire fundo e permita-se refletir sobre o que realmente está te prendendo. Este é o início de uma conversa sincera, necessária e transformadora. E talvez, ao final deste vídeo, você finalmente encontre forças para dizer tchau. A elegância verdadeira não está em suportar o que destrói, nem em perdoar indefinidamente o que fere. A crença de que é preciso aguentar tudo em nome do amor ou da fé muitas vezes se transforma em uma armadilha emocional. O tema daquele dia era delicado, mas absolutamente necessário. A importância de cortar laços. Havia momentos em que preservar a saúde mental exigia coragem. E sim, às vezes essa coragem se traduzia em olhar para alguém e dizer adeus. O problema é que esse tipo de despedida raramente acontecia sem uma tempestade de sentimentos dentro do coração. O psicólogo Marcos Lacerda, em mais um episódio de Nós da Questão, convidava o público a refletir sobre isso. Pedia que ninguém fosse embora antes de ouvir até o fim, que se inscrevessem, deixassem um gostei, ativassem as notificações, porque o que ele diria poderia mudar a forma de ver os vínculos humanos. Ele sabia que, ao tocar nesse assunto, muitos pensariam: e se for meu filho? E se for minha mãe? E se for alguém com quem eu não posso romper? Era claro que certos laços de sangue não se cortam da convivência física, mas podem, e às vezes precisam, ser cortados dentro de nós. Marcos explicava que é possível estar perto de alguém sem permitir que essa pessoa entre em nossos pensamentos, sem deixar que nos perturbe. A verdadeira libertação não depende da distância geográfica. Às vezes, mesmo morando longe, o outro ainda vive dentro de nós, nos ferindo em silêncio. Isso acontece quando não conseguimos encerrar o vínculo emocional. Ele lembrava um ditado de sua avó: solução só não existe para a morte. Tudo o mais pode ser resolvido. E, para preservar a própria sanidade, às vezes é preciso dizer adeus. O psicólogo pedia que cada um se fizesse uma pergunta simples: a convivência com essa pessoa me faz bem? Porque o amor do outro não basta. O que realmente importa é o efeito que essa presença provoca. Há pessoas que amam, mas ferem, que cuidam, mas adoecem, que dizem palavras doces, enquanto sugam nossa paz. A partir desse raciocínio, ele convidava a refletir: mesmo que o outro me ame, essa convivência me torna alguém melhor? Me dá serenidade?
me fortalece? Se a resposta fosse não, era hora de reconhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Todos carregam sombras dentro de si, dizia ele. E é preciso cuidado com quem desperta essas sombras. Às vezes, amar alguém significa afastar-se, justamente para não se perder no abismo que o outro provoca. A primeira lição, segundo ele, era simples. Não sentir culpa, pensar em si mesmo, não é egoísmo, é sobrevivência. Quando alguém nos adoece, é impossível oferecer o melhor de nós a essa pessoa. A segunda lição era enfrentar o medo da solidão. Muitos acreditam que, ao cortar vínculos, ficarão sozinhos. Mas isso é apenas o medo da carência falando. O vazio não vem da ausência do outro, e sim da presença de quem nos faz mal. O mundo está cheio de pessoas que vibram na mesma frequência de quem busca paz. São essas as pessoas que devem ser encontradas. A terceira lição era aceitar a dor. Romper machuca e o sofrimento é inevitável. Porém, como dizia Marcos, é melhor escolher a dor do que a doença. Ele contava a história de um paciente que, após quebrar o pé em vários lugares, precisou passar por uma cirurgia dolorosa para poder andar novamente. Doeu, mas foi necessário. Assim também acontece com os laços que precisam ser desfeitos. Dói, mas cura. A dor é sinal de transformação e não de fraqueza. Fugir dela é escolher permanecer doente. Marcos finalizava com uma metáfora simples e poética. Romper vínculos é como dançar na chuva. No início, cada gota parece fria, desconfortável, mas aos poucos a alma se lava. A sujeira emocional se vai e o corpo volta a respirar. E ao fim de tudo, resta apenas a serenidade de quem conseguiu recuperar a própria saúde mental. Era assim que ele encerrava, com um tchau cheio de sentido, não de despedida, mas de libertação. Cuidar da própria mente é um ato de coragem. Romper com o que nos destrói é um ato de amor. E se este vídeo fez você refletir, se te ajudou a enxergar algo que talvez estivesse escondido aí dentro, então ele já cumpriu o propósito. Agora, eu quero te convidar a fazer parte dessa caminhada. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar quem talvez esteja precisando desse empurrão para se libertar. Deixe o seu comentário, conte a sua história, fale o que mais te tocou, porque quando você compartilha, você cura não só a si mesmo, mas também quem está do outro lado da tela. E se você quer continuar refletindo sobre temas como esse, sobre saúde emocional, vínculos, autocuidado e amadurecimento, se inscreva no canal. Aqui toda semana a gente conversa sobre o que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim, sempre que a gente voltar a se encontrar por aqui, você vai estar pronto para dar mais um passo nessa jornada de autoconhecimento e liberdade emocional. Cuide da sua mente, proteja a sua paz e nunca tenha medo de dizer tchau quando for preciso. Até o próximo vídeo.